Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas e diagramas de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa aqui, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte, para 2,8 kg de uma liga chumbo-estanho, então ele já está dando a informação de massa total da liga, né? 2,8 kg, a 180 graus Celsius, e também forneceu então a temperatura em que ela se encontra. É possível haver as massas de beta primário e beta total, né? De 2,21 kg e 2,53 kg respectivamente. Então aqui ele deu a massa de beta primário, né? 2,21, e o beta total 2,53. Aí ele pergunta, né, se é possível haver essas massas aqui, né, nesta liga, e por que sim e por que não, né? Então, mesmo tirando a prova real, se elas existem ou não, ele quer saber por que existem e por que não existem. Então tá, a próxima etapa é nós traçarmos no gráfico aqui esses pontos. Só que, para isso, eu preciso, né, encontrar a temperatura que ele forneceu aqui, 180 graus Celsius. Então ele está bem próximo aqui da linha de equilíbrio, né? E nesta linha aqui, vocês percebam que ele acaba tocando a linha do sólido alfa e a linha do sólido beta, tá? Só que num primeiro momento, né, nós vamos pegar primeiro o beta primário. O beta primário, ele vai ser o ponto entre, quer dizer, o espaçamento aqui entre o ponto eutético, né, que é exatamente aqui no menor ponto onde você consegue ter uma facilidade de solidificação ou de fusão, né? Ou seja, nessa concentração aqui, que dá até o próprio diagrama de fase já fornece, que é 61,9% em peso de estanho, né, você já consegue ter a maior facilidade de uma fusão ou solidificação, né, porque tem esse ponto de equilíbrio entre as três fases, que são líquido, sólido mais líquido e o próprio sólido. Então, beleza. Então, esse aqui, né, vai ser o ponto, só que como ele quer o beta, vai ser entre esse ponto e o próprio beta, né? Então, vamos coletar as informações que nós temos aqui. A concentração do ponto eutético, que é essa aqui, o próprio diagrama já forneceu que é 61,9% em peso de estanho, né? Consequentemente, 38,1% em peso de chumbo. Ok. Agora, nós vamos lá do outro lado ver onde ele encosta no sólido beta, né? E ele encosta no sólido beta aqui, traçando uma vertical para baixo no diagrama, em aproximadamente 97,5% em peso de estanho, consequentemente 2,5% em peso de chumbo, tá? Então essa é a nossa concentração em peso do sólido beta, né? Então, já que nós estamos considerando aqui o beta primário, né, nós vamos calcular a concentração original, que vai ter que ser um meio termo entre esses dois espaçamentos aqui, né? Não vai poder passar dessa diferença de concentração aqui. Então tá, então para isso eu preciso calcular a fração em massa do beta primário. Como ele forneceu a massa total e também a massa de beta primário, né, nós vamos à quarta etapa, que seria a aplicação dos cálculos, onde pela equação, né, a fração em massa é a massa daquela quantidade do constituinte sobre a massa total. Então substituímos, porque nós conhecemos os valores aqui tanto de beta primário quanto da massa total, né, 2,21 sobre 2,8. Temos aqui uma fração mássica de beta primário de 0,789 aproximadamente, né? O que nós vamos fazer? Vamos para a regra da alavanca. Na regra da alavanca, diz que a minha fração em massa do lado direito, que no caso aqui é o próprio beta primário, né, ela vai ser igual à composição original menos a composição do lado esquerdo, que vai ser o eutético, sobre a diferença entre as composições aqui, né, a diferença total entre elas.
Então, substituindo aqui, as variáveis ficam desse formato aqui, ó, composição original menos a composição eutética sobre a composição de beta menos a composição eutética, né, para o beta primário. Vamos substituir, vamos dar mais uma trabalhada na equação, né, onde eu consigo isolar aqui a composição original, apenas jogando tudo para o outro lado, né, tudo que não me interessa eu jogo para o outro lado da equação. E agora sim substituímos os valores, né. Lembrando que eu tirei para Cristo aqui, vocês podem pegar qualquer um dos dois elementos. Eu tirei para Cristo o estanho, né? Coloquei os valores de estanho, né, na minha equação e chegamos aqui a uma composição original de aproximadamente, né? Aproximadamente porque foram pontos traçados no gráfico, 90% em peso de estanho, né? Consequentemente, aproximadamente 10% em peso de chumbo. Tá? Então, para o beta primário, são essas as composições originais, né? Ela estaria bem aqui no meio, né, a 90%. Então, semelhante ao que foi feito anteriormente aqui com o beta primário, nós vamos calcular agora o beta total. Onde na temperatura aqui de 180 ela tocou na linha do sólido beta, nós já temos a informação, 97,5% em peso de estanho. O que eu preciso é saber o que está acontecendo lá do outro lado, que é aqui, ó, né, no constituinte do sólido alfa. Então eu vou traçar uma vertical aqui, bem onde ele toca na linha de alfa, né? E chegamos aqui a uma concentração em peso de aproximadamente 17% de estanho, tá, para o sólido alfa, consequentemente 83% em peso de chumbo. Precisamos também calcular a fração em massa do constituinte beta, que vai ser a massa de beta sobre a massa total. Substituímos os valores, pois conhecemos do enunciado, né? E chegamos aqui a uma fração em massa de beta de aproximadamente 0,904 aqui, né? Ok. Então, com isso, né, eu vou dar uma melhorada na minha equação da regra da alavanca, que já foi feita anteriormente aqui, e eu chego diretamente nesta equação aqui, ó, né? Apenas trocando a fração do lado direito pela fração de beta agora, né, do beta total. E aqui, as composições agora, em vez de ser as composições direitas eutéticas, esquerdas eutéticas, né, são a própria composição de alfa, que é onde está encostando aqui para o meu lado esquerdo. Substituo os valores na equação, também tirei novamente para Cristo aqui o próprio estanho, né? Vocês podem colocar o chumbo, não tem problema nenhum. E a minha composição original vai ser de aproximadamente 90% de estanho, né? Ou 10% em peso de chumbo. Isso significa o quê? Significa que é possível, né? Esta liga aqui é possível. Por quê? Porque aqui deu, para minha fração em massa do sólido beta primário, de 0,789, né? Nós tivemos aqui uma composição original de aproximadamente 90% de estanho, que é igual a 90% de estanho quando a fração em massa do beta total for 0,903 aqui, né? Então, sim, esta liga é possível, e o porquê sim e o porquê não é porque as composições em pesos aqui são idênticas, né? Foram colocados em valores aproximados iguais. Então, esse é o motivo com que a liga pode ser possível. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia. Então, vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas. Eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível. E os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.